Vamos lá. Ai, gente, vergonha alheia. Vamos lá. Gente, palhaçada, né? Mas estamos com um problema aqui. Vamos ver se o Vitor entra. Vamos ver se o Marcos aparece aqui. Marco, não Marcos. Marco Algorta. Gente, como é que eu tô aqui? É ótimo. Qual o tema? Bom, gente, o tema é Uruguai. Nós estamos aqui falando sobre as novidades do Uruguai, que nesse último mês teve muita novidade. Vamos ver aqui. Estão me mandando aqui o pessoal da produção aqui tá me mandando uma mensagem aqui, porque eu acho que... Ó, vamos ver. Val, tudo bem? Fiz um teste aqui com qualquer live aleatória no Insta. Acabei de sair da nossa e entrar em qualquer outra. Toda vez que você entra numa live, aparece essa caixinha nos comentários para você enviar uma solicitação pro host, né, da live, para ele liberar o acesso à sua câmera, entendeu? Então ele precisa entrar na nossa live e clicar nesse solicitar que aparece. Só isso, beleza? Aí você consegue enxergar ele, pensar ele e aí os dois ficam ativos. Gente, foi o que eu fiz, gente. Eu enxergo o Marco. Meu Vitor, você que tá aí, vamos ver. Agora sim, deu. Vamos lá. Agora a gente vai dividir. É o que eu tava fazendo, viu, Vitor? Você que tava aí tentando me ajudar. Muito obrigada. Mas agora deu certo. Oba! Oi, gente. Oi, até que enfim, eu achei que não ia dar certo, eu já tava chorando aqui. Tudo bem, Marco? Como é que você tá? Tudo bem? Tudo ótimo. Tudo ótimo. Agora beleza, que eu consegui dividir a... Hein? Peraí, já vou te uma coisa. Peraí, só. Agora foi a conexão dele. Vamos lá, gente. Vai dar certo essa live. São os ventos uruguaios. Tem que descer aqui, porque senão não dá certo agora. Vamos lá. Você sumiu agora. Não faça isso comigo. Fique aqui. Alô, alô. Agora vai, gente. Agora é só a conexão dele. Ele caiu. Bom, gente, vocês viram, né? Daqui a pouco dá certo. Agora vai, mas não foi, viu, Peixoto? Vamos lá. Pronto. Vamos de novo, Marco. Agora vamos dividir. Aí. Agora sim? Tá ótimo. Agora vai, né? É. Tá dando um barulho aí atrás. Mas acabou. Acabou. Agora acabou. Ótimo. Agora acabou. Ótimo. Ótimo. Vamos lá. Então, Marcos, boa Desculpa, noite. gente. Muito obrigada por você estar aqui conosco para esse bate-papo, que eu tenho certeza que vai ser muito legal. Então, começamos de novo. Nós estamos aqui nas lives que acontecem todas as quintas-feiras, às 19 horas, dessa vez com um convidado internacional, que é o Marco Algorta, que é presidente da Câmara de Empresas de Cannabis Medicinal do Uruguai. E ele vem aqui contar, ele vem aqui nessa live para contar um pouco dos bastidores do Uruguai, do que está acontecendo. Só para lembrar, o Uruguai foi o primeiro país a liberar a cannabis no mundo, depois veio o Canadá. A lei foi assinada pelo Mojica, então presidente do Uruguai, em 2013, e eu acho que só que depois que ela entrou em vigor, né? Demorou um tempinho, não foi isso, Marco? Na verdade, a lei era aprovada em dezembro de 2013, mas depois os passos, né? Que um foi a venda. O primeiro passo foi os clubes e autocultivo, que foi autorizado em 2014,
junho, agosto de 2014, e depois a venda em farmácias foi só dia 19 de junho de 2016. Aí começou. E aí começou de verdade, né? Pelo que eu sei da legislação do Uruguai, o Uruguai tem, ele na verdade, ele liberou o autocultivo, então lá as pessoas têm uma quantidade, acho que são de 6 pés de cannabis que eles podem cultivar nas suas casas, né? Podem cultivar também em clubes e também existe a produção de cânhamo, né? Que também é autorizado pelo governo. E também as farmácias que ficam nas esquinas, nas ruas da cidade, também costumam vender cannabis, né? É uma regulação diferente, começou com o governo de esquerda, e esse ano a grande diferença é que nós temos agora um governo de direita, tudo bem? Um governo de centro-direita no Uruguai, que justamente esse governo de centro-direita, que ninguém esperava, acabou incentivando, pelo menos está se mostrando, porque assumiu esse ano, muito interessado em incentivar a cannabis, a exportação de cannabis. E o Marco vem aqui contar um pouco disso. Você ficou surpreso também, Marco, com essas declarações do governo, esse governo de centro-direita aí, dizendo que gostaria de transformar a cannabis na carne do Uruguai, no peso das exportações? Talvez com essa expressão específica que você está falando, talvez sim, porque eu acho que é um gesto político muito mais forte do que eu esperava. Mas eu esperava um gesto político, né? Temos que lembrar que, por mais que o Luiz Lacage-Pou ele é de centro-direita, ele, na verdade, quando ele foi deputado, o seu lançamento como deputado, seu primeiro projeto de renome foi um projeto de autocultivo. Ele falava de 8 plantas, até. Não, nem sequer falava um limite de plantas. E assim foi o seu lançamento na política. Ele até teve uma entrevista à CNN, porque ele é filho de um ex-político. Eu lembro que ele foi entrevistado pela CNN quando era deputado por isso. Quer dizer que ele, na verdade, surpresa eu não tive. Surpresa pela atitude. Sim, pelo tamanho do símbolo político, que é a carne aqui no Uruguai, que é como uma coisa sagrada, né? A carne no Uruguai, ela é o primeiro produto de exportação historicamente. Essa nação foi criada ao redor dos lucros da carne, né? Então, obviamente, que isso tem um peso simbólico muito, muito forte, e isso sim eu não esperava. Muito legal. Agora me diz uma coisa, eu vi também que essas últimas semanas, inclusive a gente conversou sobre a liberação de mais ou menos 120 toneladas que estavam estocadas aí no Uruguai. Com a decretação com a publicação de 2 decretos que desburocratizou aí essas exportações nos anos de 2018, 19 e 20, né? Foi isso? Exato. Foram 2 decretos que eles são retroativos, quer dizer, eles funcionam para as colheitas entre 2018 e 2020. Um decreto que está mais relacionado que é o cânhamo, tá? Poder vender matéria-prima, biomassa de cânhamo para diversos países. Antes a gente só podia vender para a Suíça, porque existia uma coincidência regulatória. Agora, com esse decreto, a gente pode ir a mais mercados diferentes, pode crescer no que é cânhamo. E depois, a permissão de vender cannabis medicinal para vários países sem registro, que essa era uma grande reclamação do setor. Por quê? Porque muitas vezes, quando você vai vender um produto chama especialidade vegetal, que era por onde saía esse produto, eles pediam que você registrasse isso. E, na verdade, temos que lembrar que os produtos no mundo da cannabis circulam baixo a modalidade sem registro, por isso a palavra uso compassivo, né? Então, às vezes, o que a gente queria era vender flores para consumidor final, nos modelos de medicinal de Israel e da Alemanha, por exemplo, que eles usam a flor vaporizada para fins medicinais, e a gente não podia porque o governo uruguaio pedia um registro, quando o país que compra não pedia registro. Então, o que eles autorizaram, pelo menos para as colheitas 2018, 2019, 2020, é a venda de flores sem registro para os mercados internacionais. Agora, eu digo uma coisa. Aqui no Brasil, a gente só fala de registro, porque você sabe que aqui a gente está engatinhando nessa história. E nós tivemos uma legislação muito recente aí, que na verdade
a Anvisa, em dezembro, colocou um produto de cannabis, né? E o registro que ela exige é só do produto, do extrato, do produto final, como se fosse um remédio, né? Ela usou, inclusive, toda a regulação de farmácia para poder enquadrar esse produto de cannabis. Agora, no caso do Uruguai, o que vocês estão exportando é a matéria bruta, né? Mas quando é para fim medicinal, o problema é assim, é matéria bruta, mas não é. Porque para um mercado pode ser matéria bruta, mas para Israel, por exemplo, é produto final. O mesmo produto. Claro, porque é a flor. Eles usam a flor como produto final. Então aí está o embrolho. Entendeu? Eu precisava de um registro, porque era para uso final, mas eles não me pediam o registro de Israel porque ele circula sem registro. Mas era esse exatamente o embrulho. Confundir matéria-prima com produto final, que é a mesma flor, pode ser para um país matéria-prima, mas para o outro produto final. Entendi. E essa foi a confusão que ajudou a ter esse estoque enorme. Entendi. Exatamente. Entendi. Me diga uma coisa, eu sei que no começo aí das negociações, no começo da comercialização da cannabis, tanto para uso recreativo como medicinal, houve uma série de problemas no comércio, né? Inclusive, eu ouvi dizer que as pessoas hoje que produzem pouca coisa, até em clubes, elas procuram ficar anônimas porque elas têm medo do governo, elas não querem se registrar. Alguns se registram. Pelo que eu soube, não é a maioria. O que acaba criando um mercado meio paralelo. Não é um tráfico, mas é um mercado não oficial, né? Porque ele não está registrado. E as pessoas dizem que tem medo do governo. Você pode me explicar um pouco isso? Você confia ou não confia no governo? Como é que funciona aí? Acho que não é um problema de confiança no governo. O problema é o seguinte, por exemplo, se você tem um cultivo um pouco grande, tá? Eu tenho um cultivo um pouco grande. Se eu tiver um cultivo como para ser um clube e eu tiver os sócios do clube, eu vou ser controlado pelas regras do IRCA. Isso vai encarecer muito a minha produção. Eu preciso de câmaras, eu preciso de um monte de toda uma organização que o próprio IRCA me pede para me dar essa autorização, que encarece muito, me complica. Então as pessoas, às vezes, como elas têm amigos que elas dão ou vendem, etc., preferem fazer um cultivo sem ninguém ficar sabendo. Tá? É um pouco aí a mentalidade. Para você não ter regras, por exemplo, outro cultivo. Se eu me registro para outro cultivo, eu só posso ter 6 plantas em floração. E para muitas pessoas é um limite muito baixo. Então, claro... não é. Claro, você tem que pensar que essas pessoas estão pensando em indoor, né? Tem um cultivo indoor. Elas querem ter, sei lá, 24 pés, elas têm uma salinha legal, e 6 é pouco. Então você começa a entrar nesse esquema que, como ninguém te conta, ou seja, se você pode ter e você não vai ter problema, para que eu vou me registrar? Entendeu? Para que eu vou estar sobre certas regras se, na verdade, muita gente cultiva e não acontece nada? E acontece um pouco isso. Então, o secretário da Junta Nacional de Drogas, ele estimou, faz pouco tempo, que ele achava que para cada pessoa se registrava, 2 não se registrava. É um número que é difícil você comprovar isso, mas é um número oficial, hoje em dia. E alto, né? Não é baixo. Não, é muito alto, é muito alto. Mas aí que está o problema, é que a liberdade, quando não é total, não é liberdade, né? Eu quero dizer, você está pondo regras, você está legalizando, mas você põe regras. Então, essa contradição, ela pode ser sostenida no tempo um tempinho, mas depois ela fica caduca, né? Ela vai caducando. E eu acho que o que está acontecendo é isso. Mas quando você legaliza, você tem que legalizar com regras, né? Não é tudo que você pode fazer, não é? Esse não é o normal? Não, isso é uma regulação. Que é o que aconteceu. Mas não é uma legalização ou uma normalização total. Quer dizer, eu sou mais perseguido por plantar cannabis que por plantar tomate. Então, para uma cultura canábica, qualquer regra é também um pouco transar com a minha liberdade, no sentido, eu estou dando um pouco da minha liberdade para ele. Né? Então, eu acho que também tem muito disso. Não é fácil as regras, hein? As regras são chatas. Por exemplo, eu conheço bem o funcionamento dos clubes, e os clubes têm várias dificuldades para cumprir com as regras, e se você não cumpre com as regras, você é punido.
entendeu? Então, vamos imaginar se fosse isso daqui fosse um restaurante, tá? Se eu tenho um restaurante, eu tenho que pagar imposto, eu tenho que pagar um monte de coisa, tá? Quando eu contrato alguém, eu tenho que pagar. Imagina se eu pudesse ter um restaurante clandestino. Eu não pagaria nada. Então, são pessoas que têm restaurantes clandestinos, vamos pensar assim, e elas preferem ter eles clandestinos porque elas não pagam nada. Entendi, entendi. Agora, você acha isso meio caduco? Quer dizer, você ter uma legislação, uma lei que legaliza, mas regulariza? Eu não vou dizer que é caduco, porque foi um enorme primeiro passo e eu sei que tem sociedades que estão em outro patamar. Não é uma reclamação. Eu acho que é só um processo natural que está acontecendo, entendeu? Agora, por exemplo, a partir desse número que a gente falou de cada uma pessoa registrada, 2 que não, o secretário da Junta Nacional de Drogas aqui no Uruguai está propondo publicamente tirar o registro. Você poder fazer um autocultivo em tua casa sem registro. Tá? Então, às vezes, esses empurrões fazem você ganhar direitos. E é um pouco o que está acontecendo aqui no Uruguai. Entendi. E isso é para o autocultivo, não para os clubes, né? Exato. Isso é para o autocultivo, até 6 plantas. Então, quer dizer, se a polícia entra na tua casa, até 6 plantas, você não teria problema com a lei. Esse seria um pouco a norma, a regra hoje em dia. Se essa ideia de não registro passasse. Aí eu tenho uma dúvida, assim, no Uruguai, os clubes, eles funcionam só para recreação ou eles também têm uma produção de cannabis medicinal? Exato. Na verdade, existem os clubes e existem associações de pacientes. Tá? Os clubes, no seu objetivo, é só um cannabis de uso adulto. Tá? Muitas pessoas são sócias de clube porque com essas flores fazem seu óleo. Tá? Isso acontece muito. Até tem gente que compra na farmácia para fazer seu óleo. Tá? Então, na verdade, a finalidade, se é medicinal, se é adulta, se é lúdica, se é holística, né? Varia muito. Tá? Mas o clube, oficialmente, a finalidade é uso adulto, não médico. Depois você tem associações de pacientes, que está tendo uma regulação, vai ter uma regulação agora, que elas vão produzir, e elas vão poder produzir só para fins medicinais, porque elas vão precisar ter um médico, prescritor e um químico farmacêutico que seja responsável da produção dessas associações de pacientes. Entendi, entendi. E me diga uma coisa, nesses anos, o que acabou andando mais? A parte medicinal ou a parte recreativa? Em número de pessoas, a recreativa, absolutamente. Né? Na recreativa, entre os 3 sistemas, que é uso de farmácia, compra na farmácia, autocultivo e clubes, você tem mais de 55 mil pessoas. Tá? Você tem 42, mais 8 mil autocultivadores, mais 5 mil nos clubes, você tem 55 mil pessoas. Então, isso aí é um número muito grande para o Uruguai. Né? Pensemos que o Uruguai tem 80 vezes menos pessoas que o Brasil. Então, no Brasil, 55 mil por 80, vamos fazer o cálculo, nós vamos ser 400 mil, tá certo? 400 mil pessoas, não, 4 milhões de pessoas anotadas na farmácia. Então, é um número expressivo para a população uruguaia. Imagina que no Brasil tivesse 4 milhões de pessoas anotadas em algum dos sistemas para consumir recreativo. O medicinal não chega a essa população ainda. E também o que acontece com o medicinal é que eles puseram normas muito estritas, né, muito farma. Então você acaba tendo um produto que é feito, é engraçado, com matéria-prima, com um extrato importado que é diluído no Uruguai. Mas olha que engraçado, esse extrato ele tem origem suíça. E o Uruguai vende matéria-prima para a Suíça, que a Suíça industrializa, ela vende esse produto industrializado para o Uruguai, que ele compra, dilui e autoriza na farmácia. E o valor agregado fica tudo na Suíça. Então você começa a repetir um modelo quase colonialista, né? De venda de matéria-prima e compra de valor agregado. Até na cannabis está acontecendo isso. Pelas restrições. Claro, não, e tudo para essa coisa. O que acontece com todos os Ministérios de Saúde Pública é que quando você fala de cannabis, eles ficam, né, arrepiados. Né? Eles ficam, cannabis. Então, eles ficam muito garantistas. Né? E eles acabam, o que acontece com isso é que eles acabam não se vendendo, mas permitindo certificações internacionais de entrarem, mas esse valor agregado fica com quem certifica e não com o país que produz, que é o Uruguai nesse caso. Entendi. Agora, o
o que não funciona aí? Quer dizer, não existe empresas que queiram fazer esse extrato aí no Uruguai e queiram, enfim, se posicionar melhor? Falta isso? Não é que falta, é que o governo uruguaio, até pelo menos o anterior, não deu licenças, não autorizou. Ninguém podia expor. Por exemplo, hoje eu estive numa empresa que já tem fez investimento já de 4 milhões de dólares, tem um gasto por mês de 100 mil dólares, tá? E ainda não tem autorização. Tem um lugar espetacular, tudo assim, e ainda não tem autorização de produção do extrato. Então, antes era falta de vontade política. Depois, quando mudou a vontade política, foi dia 1º de março, começou a pandemia. Agora, a pandemia está afrouxando. Então, o IRCA agora tem conselho diretivo, mas eles continuam demorando em autorizar a extração. Então, hoje em dia, tem um monte de empresas que gostariam de fazer isso, mas ainda nenhuma conseguiu chegar às autorizações finais pela burocracia uruguaia. Entendi. Agora, a falta de vontade do governo, por quê? A gente sabe que os números são muito atraentes, né? Inclusive, na época que vocês começaram. Se nós formos comparar com o Canadá, tudo bem que o Canadá é um país grande, mas é um país que não tem tanta gente assim, né? E conseguiu na verdade, ser o centro da cannabis, tanto industrial como medicinal e como recreativa. Eu tive no Canadá, sei lá, um pouco mais de um ano atrás, e fiquei impressionada com as lojas, com como as coisas funcionam lá e como virou, inclusive, uma atração turística. As pessoas vão lá visitar, são lojas, como se dizem, lojas conceito, né? Que é a palavra mais certa para esse tipo de loja. Uma loja de luxo, conceito, super organizada, com pessoas que falam de onde vem, para que serve, para onde vai, enfim. Por que não aconteceu isso aí no Uruguai? O que faltou? Porque a legalização no Canadá, e aí a gente pode entrar no conceito esquerda-direita, sem querer polemizar muito, mas a legalização do Canadá foi uma legalização de direita, quer dizer, voltada ao mercado. Tá? Mercantilista, absolutamente. E uma coisa que se quis evitar aqui no Uruguai era exatamente isso, a mercantilização excessiva e a marketinização da cannabis. Então fizeram regras contra isso. Tá? Então foi uma legalização de esquerda. Uma legalização que quis pôr uma cannabis a um preço super acessível ao usuário, né? A cannabis recreativa. Aqui no Uruguai temos que pensar que a grama de cannabis, 1 gramo vale $1. $1,2. Tá? No Canadá vale 12, 13 dólares. É caríssimo. Então, você vai comprar um cigarro lá, é caríssimo. Você falou, exato. Então, o que eles quiseram foi uma legalização de esquerda, com uma diferente concepção. Aqui a ideia era dar acessibilidade ao usuário, esse foi o objetivo. É importante lembrar quando foi aprovada a lei no Uruguai. Todas essas leis precisam de uma oportunidade política, né? Uma janela política. Sim. Aqui no Uruguai, o que aconteceu? Um dia, uma noite, na verdade, numa esquina super emblemática de Montevidéu, como se fosse a Ipiranga com a São João, de São Paulo. Tá? No bar da esquina, que está o Brahma, na Ipiranga com a São João, imagina que nesse bar, um ladrão entra e dá um tiro a queima-roupa no cara do caixa. Estava na caixa. Essa filmação, ela foi passada pelos meios de comunicação, eu acho que foi o número exato é 242 vezes, 243 vezes, tá? Que eu vi uma vez o pessoal tentou recolher esse dado. Esse feito foi um problema de opinião pública tremendo aqui no Uruguai. Tremendo, um país que sempre se vendeu como super seguro. Na nossa esquina da Ipiranga com São João, tinham matado um cara e tinha sido filmado, essa filmação passou em todos os canais de televisão. A partir daí, o Mujica era presidente, ele começa a lançar um monte de ações pela segurança pública. E uma dessas ações pela segurança pública foi a legalização da cannabis para combater o narcotráfico. Eu lembro disso, que ele era bem claro. Então, exatamente. Então, o fim da nossa legalização não foi abrir o mercado, foi um ato social. E nessa raiz, como um feito social,
está toda a diferença entre essa coisa do Canadá que está cheio de loja, cheio de branding, não, marcas, etc., tipos de produto, e o Uruguai que você tem que fazer uma fila na farmácia quando tem, você compra, as sacolas são todas iguais, não existe marca, não existe nada, e é um preço super barato e acessível às pessoas. Bom, A diferença é total. isso é muito bom para o paciente, para quem usa cannabis como remédio, né? Eu acho que isso é fundamental. Assim, tem uma parte boa, mas tem uma parte que é a regra da economia, né? Como diz o Bill Clinton, is the economy stupid, né? Essa frase famosa dele. Hoje em dia, as empresas que estão vendendo para o Estado estão vendendo barato demais, elas estão perdendo dinheiro, então elas produzem pouco, elas não investem em tecnologia para produzir mais. Cada empresa, por exemplo, hoje em dia tem 2 atuando e tem 3 mais preparando-se para atuar. Essas 2 empresas, elas poderiam produzir 2 toneladas cada uma, tá? Entre as 2, não chegam a 1 tonelada. Por quê? Porque elas não investem mais, porque não dá dinheiro, elas estão perdendo dinheiro com a produção. Então, o que está acontecendo é que os donos da farmácia têm grupos de WhatsApp, que quando sabe que vai chegar, avisa, o pessoal vem, em uma manhã, arrasa com tudo, e você fica um mês mais sem cannabis. Então, está havendo um grande desabastecimento dos usuários por esse problema de viabilidade econômica da cannabis. Ok, falta mercadoria. Muita mercadoria. Falta muita mercadoria. Você sabe que aqui no Brasil as associações reclamam muito, né? A gente tem até uma briga, né? Que na verdade, não comigo, claro, mas uma briga assim, toda vez que se fala em comércio, sempre que se fala em empresas de cannabis, as associações e os advogados que são ativistas, muitos deles que trabalham de graça na judicialização de casos para conseguir o medicamento compassivo, para o autocultivo e tudo mais, eles falam: vocês querem, o mercado quer comprar a cannabis, vocês estão vendidos para as empresas de cannabis, as empresas de cannabis vão acabar na verdade, elas não são bem-vindas. Tem todo um discurso todo um discurso contra as empresas, né? É um discurso mercantilista, assim, mercantilização, tudo isso que você falou, a pior coisa do mundo. E por que aqui a gente tem produtos caros? O pouco que a gente tem é muito caro. Hoje, a única fábrica, a única empresa que conseguiu botar um produto no mercado até agora, que é do Sul, produz um produto de um canabidiol que custa pra gente R$ 2.500. É o seguinte, eu acho que a melhor solução, a melhor resposta. Eu acho que a melhor... se eu pudesse, o que eu faria era uma coisa muito aberta. Que todos tenham o seu lugar. Porque eu acho que as associações têm que ter seu lugar. É fundamental, porque as associações... Ninguém como associações para chegar a todos os pacientes. Tá? As associações jogam... Tem um fator social muito importante. Tá? Durante anos e anos e anos foi quem abraçaram, de uma forma... protegeram esses pacientes e deram produto. E se a cannabis hoje é popular, é graças às associações, tá? É por eles. Então, eu acho que as associações têm que ter um lugar, mas ao mesmo tempo também você tem que dar lugar a outras coisas, a um mercado. Há lugar para todo mundo neste momento, entendeu? Eu acho que é um momento de abertura total, de abrir as portas e depois, mais à frente, começar a ver as regras. Mas eu acho que temos que pensar numa liberação total, grande, entendeu? E que os laboratórios queiram ter seu lugar. Talvez alguns médicos se sentem mais seguros prescrevendo uma coisa de laboratório. Perfeito, muito bem para eles. Ou como um fitoterápico, sei lá, uma farmácia viva fitoterápico. Ótimo. É uma solução para muitas pessoas? Vamos lá. As associações? Vamos lá também. Eu acho que tem espaço para todo mundo. Eu prefiro não ser proibicionista de nada, porque quase sempre a vida me ha dito que qualquer coisa proibida ou proibir ou dizer não a uma coisa sempre é um problema no final do dia. Agora, qual que é o limite? Qual que é o limite para você ter aí um produto acessível às pessoas, acessível ao paciente que precisa de fato isso como
um jeito de viver bem, né? Não é recreativo. E, ao mesmo tempo, ter um mercado. Eu acho que mercado você vai ter. Eu volto a dizer, você pode ter um mercado, agora você tem que dar uma opção barata para as pessoas que não podem pagar, também você tem que dar. Não tem jeito. Então, eu acho que vai ser uma coisa mista. Eu acho que o Brasil está pensando em algo assim, né? Eu acho que o modelo tem que ser misto, não tem jeito. Porque o mercado existe, o mercado é bom e é muita grana e pode ajudar muito a economia, a reativação da economia, né? Pensemos que estamos numa pandemia, né? Então temos que buscar as formas de reativar a economia, porque sem dinheiro o povo passa fome, né? É uma realidade, a economia realmente atinge e tira a qualidade de vida das pessoas, é uma realidade que é difícil de contrastar. Mas, ao mesmo tempo, também eu tenho que dar opções para quem não é forte no jogo da economia. Eu tenho que dar opções para essas pessoas, eu tenho que dar respostas para essas pessoas. Então, eu acho que com um sistema misto, tá? Bem aberto, eu acho que todas as pessoas vão poder ter o produto que elas podem ter e querem ter com certa segurança e qualidade. Marco, você está nessa comissão que vai estudar a nova regulação aí para o Uruguai? O que se formou foi um grupo de e-mails de trabalho e eu faço parte desse grupo, sim. E qual é a demanda, o pedido daí desses empresários de cannabis? O pedido dos empresários de cannabis é ser economicamente viáveis. Tá? Eu acho que esse é o grande pedido. Depois, os caminhos não são unânimes, mas eu acho que sim, o que temos como um grande conceito é apertura. Vamos abrir o mercado, tá? Um pouco o sonho de todo mundo é ser uma pequena Califórnia, tá? Uma Califórnia do Sul, aqui da América do Sul, onde você possa aceder a óleos, extratos baratos feitos por pessoas que tenham pequenas empresas e ter um produto farmacêutico. Poder exportar para mercados tão diversos como a Suíça, como o Brasil, como o Peru, como os Estados Unidos, dar opções. Porque os Estados Unidos, por exemplo, alguns estados dos Estados Unidos consideram o CBD não como um narcótico, né? O CBD é de uso quase livre, praticamente. A Suíça tem esse caso. Então, se eu quiser fazer uma água com CBD, ou uma cerveja sem álcool com CBD, eu possa fabricar para essas pessoas. Se eu quiser fazer um produto super farmacêutico para registrar na Anvisa, eu também possa fazer isso. Eu acho que a ideia nossa exatamente é essa. De alguma forma, ver todas as opções que existem, tipos de consumo que existem no mundo e poder produzir para cada um desses tipos de consumo. Agora, o que é um mercado economicamente viável, Marco? Porque você disse há pouco tempo aqui que o mercado sempre vai ter. Tá bom, o mercado sempre vai ter, mas tem um mercado que se desenvolve, cresce e que os empresários eles investem, trazem crescimento para o país e um mercado que não. É o problema de regras regulatórias de cada país. O problema é eu poder produzir. Por exemplo, vou dar um exemplo muito claro aqui no Uruguai, que é bem fácil de ver. No Peru, por exemplo, o Peru abriu para o mercado do CBD. Tá? Então, um monte de produtos estão sendo registrados no Peru, baixo uma sigla que é produto natural de uso em saúde. Tá? Esse é mais ou menos a etiqueta. O que o Uruguai pode exportar daqui? Só um produto registrado pelo Ministério de Saúde Pública do Uruguai. Mas esse mesmo produto vai entrar na mesma prateleira, produto americano feito de hemp, sem nenhuma qualidade, ou nenhuma garantia de qualidade. Então, eu vou estar produzindo para o mercado a um preço muito mais alto que o meu competidor. É isso que é inviabilidade. É você pôr regras internas para abastecer mercados externos. Eu preciso de a viabilidade é falar, bom, se no Peru eles aceitam tal tipo de produto, eu deixo você produzir tal tipo de produto. Então eu vou chegar num custo mais baixo ou mesmo que os Estados Unidos, mas não 3 ou 4 vezes mais alto. Porque aí na prateleira do Peru, o que vai acontecer? O peruano vai estar na farmácia e falar, tem um produto de $70 e outro de 300. Qual que você quer? Ele vai te levar o de 70. E ele vai levar o americano por isso.
Ok. Agora, e as associações aí? As associações conseguem fazer produto de qualidade a preço acessível? Peraí que eu não pude te ouvir. As associações de pacientes, elas produzem provavelmente aí o óleo medicinal, certo? Deixa eu ver se eu posso te ouvir agora, porque eu tava com um problema no som. Não, tudo bem. Agora sim, tô te ouvindo. Fala. As associações, elas também produzem óleo medicinal aí no Uruguai, certo? Elas estão sendo autorizadas na verdade. A lei já existe desde dezembro do ano passado e ainda a regulamentação ainda não saiu, mas vai sair em breve. Mas elas já produzem? Porque aqui no Brasil, antes de sair qualquer coisa, elas já começaram a produzir. Aqui você tem muito, na verdade. 80% do mercado de cannabis medicinal é paralelo ou mercado não regulado. Tá? 80%. Mas também passa com recreativo, tá? A mesma coisa. 80% das pessoas que consomem, elas compram de pequenos produtores. Entendi. Tá? Quer dizer, o mercado paralelo, ele existe de uma forma muito forte aqui no Uruguai. Muito forte. Então, e o cannabis medicinal é por aí. Então quer dizer que o cannabis medicinal não depende das associações, né? Ou seja, quem não tem o dinheiro para comprar fora um produto mais acessível, compra no paralelo, é isso? Exatamente, de forma irregular. Hoje, na verdade, se você vê os números, é um número que eu acho que é bem legal de falar, é o seguinte, quando a lei foi aprovada, 48, 47% da população aprovava a cannabis medicinal. Tá? Hoje em dia é um 95%. Mas, claro, todas as pessoas começaram a usar produtos não registrados, produtos chamados artesanais. Tá? Então, muita gente nesse país está usando produto artesanal, gente da política, gente... É uma hipocrisia tão grande isso aqui que é impressionante. Né? Eu sei como funcionam os clubes e todos produzem óleo, né? E vendem para pessoas que estão absolutamente relacionadas com a regulação, absolutamente relacionadas com o governo, com o outro, com o anterior governo, com esse, não é uma coisa de um partido. Então existe uma hipocrisia muito grande nesse sentido. Entendi. Me diz uma coisa, então, e o que você acha agora que precisa acontecer para dar certo? O problema aqui porque a pergunta é por que nada no cannabis tudo é tão difícil, né? Essa é uma pergunta que eu sempre me faço. E eu acho que existem outros interesses, que é difícil a gente perceber quais são exatamente, mas existem outros interesses. Porque, por exemplo, não pode ser que um produto que é autorizado em quase todos os estados dos Estados Unidos, tá? Que mostre milhões, não tenha uma lei federal ou possa ser bancarizado. Tá? O dinheiro da cannabis não pode passar pelo sistema financeiro. É um absurdo. Aí está mostrando que é uma trava, que existem grandes interesses que não terminam de autorizar a produção da cannabis. Grandes interesses internacionais. Assim, aliás, isso acontece. Problemas financeiros também por causa disso aí no Uruguai, né? Por causa dos bancos americanos. Mas na Califórnia também acontece. Faz pouco tempo houve um incêndio na Califórnia e todos os que têm, esses lugares que vendem dispensários, eles têm o dinheiro vivo, dinheiro cash. E eles guardavam nos porões das casas e teve um grande incêndio na Califórnia, um monte de casa cheia de dinheiro pegou fogo. Tá? Eles não podem guardar num banco. O banking, né, o problema do banco é o maior problema da indústria canábica no mundo inteiro. E é uma hipocrisia enorme. E os Estados Unidos não autorizam. Quer dizer, os Estados Unidos é o país do mundo, que é o pai do proibicionismo, tá? Porque é ele que inventa o proibicionismo da cannabis. Mas é o país onde no mundo é mais fácil você aceder a cannabis e é o país onde mais pessoas no mundo acedem a cannabis. Você muito bem falou do Canadá. O Canadá tem 30 milhões de pessoas só. Os Estados Unidos tem 300. Tá? Só na Califórnia tem 60 milhões de pessoas. Então, é uma hipocrisia total. E, ao mesmo tempo, eles trancam financeiramente todo o funcionamento normal do negócio da cannabis com essa tranca financeira e bancária. Então, existem grandes interesses trancando isso. Acontece, eu vejo, nível Ministério de Saúde Pública, aqui, etc. Você percebe que, por exemplo, se eu quero fazer um produto com ibuprofeno, tá?
é super fácil. Eu posso importar o ibuprofeno sem registro, não tem nenhum problema. Agora, se falou cannabis, é como falar um palavrão. Eles começam a te pedir tudo, 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 tudo. Então, aí é quando você percebe que existem outras coisas. Outro exemplo, vou dar outro exemplo. Eu tive a reunião com o governo dia 6 de julho, que era a reunião que foi pública, saiu na televisão, etc. Então, eu comecei a pedir cartas de apoio para várias instituições grandes, né? E uma que eu pedi uma carta de apoio é para uma instituição muito importante aqui, que eu não vou dizer o nome, mas é uma grande união de grandes produtores e exportadores, etc. Essa pessoa me dá a carta na sexta-feira, fala, ó, Marco, eu te dou ela assinada com tudo, né? Linda carta, maravilhosa. Segunda-feira era a reunião. Segunda-feira é o meio-dia. Segunda-feira, 10h30 da manhã, ela me manda um WhatsApp. A pessoa não entrega. Me obrigaram a pedir para você que não entregue. Então, Então eu não pude entregar essa carta. Existem vários feitos assim. Então você percebe que existem grandes interesses em contra disso que estão freando isso. Não tenho a menor dúvida. Eu não posso dizer quem é, porque eu não sei quem é, né? Que nem um fantasma, mas que, né? Não sei se é bruxa, pero que ela sai. Não sei se existem as bruxas, pero existem. Pode deixar que existe. Sim, sim. Agora, e eu queria saber quantos, em números, empresas de cannabis vocês têm aí? Medicinal ou cannabis em geral? Tem um? É fácil, são 42 empresas produzindo cânhamo e 9 empresas com cannabis medicinal. Só? Então você tem 51 empresas neste momento, mas você tem esperando autorização uma fila importante. Lembremos que faz 6 meses, desde que eu assumi o novo governo, por causa da pandemia, etc., não se dá nenhuma nova autorização no Uruguai. Entendi. E você acredita que o Uruguai possa dar realmente... Você tem esperança nesse novo governo, nessa nova legislação, e que o Uruguai possa entrar numa segunda fase da cannabis? Eu tenho esperança, sim. Se eu não tivesse esperança, eu acho que eu já teria abandonado o barco, né? Eu trabalho o dia inteiro com isso, deixo de ver meus filhos muitas horas por isso daqui. Então, a esperança eu tenho, claro que sim. Eu soube que você tem 5 filhos, é isso mesmo? Tenho 5 filhos. Imagina só, eu tenho 5 filhos e pequenininhos, né? Tenho 2 de 2 anos, um de 3, outra de 5, outra de 9. Quer dizer, é puxado. Mas eu tenho esperança, assim. Eu acho que existe um símbolo político muito forte, aí eu começo a nossa conversa, né? Cannabis como a carne. Aqui é que nem falar, sei lá, é que nem, não sei, cannabis como futebol, né? No Brasil, uma coisa assim. No Uruguai também é muito importante futebol, mas o que eu quero dizer é que o Brasil não tem um produto tão marcado como o Uruguai é a carne, né? Porque, por exemplo, o caso da Colômbia é o café, o caso do Chile é o cobre, né? E para o Uruguai a carne é tudo, tá? É tudo. Durante muito tempo foi 40% da nossa economia. E continua sendo, historicamente, o primeiro produto do Uruguai, tá? Então, a gente está tocando aqui caso da Virgem Maria. Então, se comparado com isso, obviamente que é um gesto político muito, muito, muito forte. Mas ainda falta a concreção desse gesto político. Eu quero ver esse gesto político tocar na terra, realmente ver coisas concretas. Porque esses 2 decretos, por mais que eu receba isso com muito otimismo, não são grande coisa. Eles são retroativos, eles não olham para frente, eles só olham para trás. Mas eles resolveram um problemão para a indústria, né? 120 toneladas não é pouco, né? Não, resolver um problemão, mas agora, a segurança jurídica que eu tinha de investir em cannabis em 2018 é a mesma que eu tenho agora. Tá? Porque para frente é a mesma coisa. Hoje em dia, eu tenho o mesmo problema que eu tinha em 2018, eu tenho em 2020. Eles resolveram para trás, mas para frente ainda não. Então a gente precisa trabalhar para frente. E lembre que esses 2 decretos só falam de matéria-prima, tá? E isso aí, obviamente, que a matéria-prima, quem apostar para a matéria-prima, ou mais de um país como o Uruguai, que é um país de custo alto, você vai, em 2 anos você acabou, você desapareceu. Se a gente não apostar por valor agregado em um país como o Uruguai, você desaparece do mercado. Tá? Então, eu quero ver se eles vão ter a coragem política de fazer o que eles devem fazer. Isso eu ainda quero ver.
hoje o investidor que vai para o Uruguai, ele precisa de quanto em dinheiro para abrir uma empresa de cannabis? E depende para que você quer. Se você, Medicinal. se o teu objetivo... Medicinal. Tá. Mas se teu objetivo... Bom, medicinal é mais caro já, né? Então, se teu objetivo é plantar cânhamo, cannabis, não importa a concentração de THC, e você vai estar precisando de 3, 4 milhões de dólares, você vai estar precisando, se você quer fazer uma coisa bem legal, né? Você quer fazer uma extração, etc. Menos disso, é difícil. Você realmente ter nenhum projeto. Você pode ter projetos, por exemplo, você começa a plantar cânhamo, e você começa a tentar vender com pouca grana, mas cedo ou mais tarde você vai ter que gerar esse dinheiro, esse levantamento de capital de 3, 4 milhões de dólares. Entendi. Hoje o país está aberto a investimentos? Está super aberto e está chamando investimento. Isso é uma coisa interessante. No Uruguai já foram investidos 100 milhões de dólares em cannabis. Tá? 100 milhões de dólares, que é um dado interessante, super relevante. Para o Uruguai é um número potente. E eu acho que se realmente o Uruguai pôr regras para o futuro claras, esse número pode ser triplicado rapidamente. Tá? Existem grandes investimentos ou investidores esperando ver se vão vir para o Uruguai ou não, dependendo um pouco dessas regulações que vão existir a futuro aqui no Uruguai. Não, mas existe um grande potencial. E lembramos que aqui também já se fez grandes negócios com a cannabis. Né? Aqui no Uruguai houve já vendas de empresas por muitos milhões de dólares. Tá? Foram vendidas 3 empresas, se você suma o total das 3 empresas, a gente está falando de quase 300 milhões de dólares. Para um país de uma economia tão pequena sem poder exportar ainda, são números expressivos que mostram bem o potencial que tem essa indústria no Uruguai. Maravilha. Marco, a gente está chegando ao fim e eu gostaria que você desse seu recado e, enfim, que desse uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo. E também os seus contatos para quem quiser, enfim, saber mais, para quem quiser abrir um negócio aí, para quem, enfim, quiser que você faça uma palestra. Então, primeiro, meus contatos, o mais fácil eu acho que é o LinkedIn, marco.agorta, vocês vão achar ele rapidamente. Esse é o que eu mais uso, eu não sou muito de redes sociais, o LinkedIn eu uso para trabalhar, então o problema dos filhos não me dão tempo para as redes sociais, então eu sou super assim, profissional, eu trabalho só em trabalho, então o LinkedIn eu acho que é a forma mais fácil de me acessar, é aberto o meu perfil, pode mandar mensagem, não tem problema nenhum. A mensagem para o Brasil, eu acho que é só uma, né? É união, no sentido que eu acho que as associações, todas as pessoas que estão interessadas nisso, temos que ter uma voz única, temos que ir ao governo com uma voz única. Eu acho que é muito mais fácil quando você organiza desde a base e você vai com uma proposta única, você negocia a proposta única e você sobe no governo com uma proposta única. Se várias pessoas vão atacando em várias pontas, isso se dilui demais. Tá? Então, às vezes, o que eu acho que eu sinto falta no Brasil é de união. União. Eu acho que essa que é a melhor forma de você empurrar as coisas e que as coisas começam a acontecer, é juntar todas as forças num ponto de pressão só. Né? Essa é a forma de quebrar as paredes. E eu acho que no Brasil, às vezes a gente está sempre reclamando da política, que a política está um dia brigando, bom, mas a gente tem que agir de uma forma diferente na base. Então eu acho que com união haverá oportunidades econômicas para todos e haverá também oportunidade de acessibilidade para todos os pacientes. Sensacional. Marco, eu queria te agradecer essa parceria, de você disponibilizar esse tempo precioso aqui com a gente. Foi muito bacana. Eu acho que tanto para mim como para todo mundo que estava nos assistindo. Gente, um beijo para todo mundo, uma ótima noite, bom jantar. O que você vai jantar aí, Marco? Eu não sei, mas tinha um cheiro gostoso, porque eu tive que procurar outro celular, que eu vi que meu celular estava quebrado, tive que trocar de celular. E quando eu passei por lá, tinha um cheirinho gostoso, eu não sei bem o que era, mas é tipo uma sopa, uma coisa assim. Então, mas tá meio frio aqui no Uruguai, estamos uma noite bastante gelada, então vai ser uma coisa quentinha. Ah, delícia, então. Então, um ótimo jantar e um beijo para todo mundo. E até a próxima quinta-feira. Um beijão. Tchau, obrigado. Tchau. Tchau.